A paz do Senhor, meus irmãos, apacentar e todos aqueles que estão me assistindo agora. Segunda-feira, dia de flashback, ou seja, vamos trazer uma pregação para a vida de vocês. E hoje uma novidade maravilhosa. Conversei com o pastor Gesiel Gomes, ele me autorizou a estar postando aqui nas nossas redes sociais algumas das suas palavras poderosíssimas que o Senhor, através do seu Espírito Santo, lhe entregou. Então hoje vocês vão estar com o meu pastor, o pastor Gesiel Nunes Gomes, trazendo uma palavra para vocês, amém? Eu queria orar pela tua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, que essa palavra que vai ser anunciada possa mover nossos corações, seja uma palavra que venha de encontro à nossa realidade e que em nome de Jesus, sendo rema, possa transformar nossos corações para glorificar o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Queridos, não esqueça no final do culto de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor e abençoando as nossas obras. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e até amanhã, se Deus quiser. Meus amados irmãos, dentro de um minuto nós estaremos entrando já na mensagem de hoje, cujo tema é Saindo do 13 e entrando no 14. Eu vou repetir, o tema da mensagem de hoje, de agora, desta mensagem é Saindo do 13 e entrando no 14. Antes que eu comece, eu vou fazer isto logo, eu quero fazer um pedido muito especial, muito amigo aos nobres irmãos que me acompanham, que me dão seu apoio e sua solidariedade. Ao visitar o meu canal no YouTube e apreciar, e ouvir, e receber, e meditar nas mensagens que eu lhe posto, deixa eu lhes pedir um pequeno favor. Eu faço isto no nome do nosso maravilhoso Jesus. Inscreva-se no canal. Tenha o direito de saber cada vez que eu estarei postando. E nesses tempos difíceis, você pode me atender num pedido que eu creio que não vai lhe custar preço algum. Muito obrigado. Inscreva-se, curta, compartilhe, deixe muitas mais pessoas serem abençoadas, assim como você é abençoado quando você nos escuta. Não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus que está sendo falada. Muito obrigado. Inscreva-se, portanto, no meu canal do YouTube e faça tudo o que puder para proclamar, para divulgar, para compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Muito bem, vamos ao nosso texto. O tema da mensagem, repito, é Saindo do 13 e entrando no 14. Eu me baseio em um versículo que tem sido muito lido nestes últimos dias. Eu quero usar o texto da Bíblia que tem sido usado e utilizado por inúmeros pastores, por pregadores. Está na Bíblia, é condizente, é coerente, é pertinente com a situação. Não há por que fugir dele, se foi através dele que eu recebi a mensagem do Senhor. Saindo do 13 e entrando no 14. Que é isto? Eu a convido a nós irmos juntos ao livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Mesmo que o segundo livro das Crônicas não seja o seu livro favorito para leitura, para meditação na Bíblia, eu creio que você tem um grande apreço, um grande respeito por ele, porque ele faz parte do cânon sagrado. Ele é também a palavra de Deus. Imagino que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 9. Diz assim a santa, eterna e poderosa palavra de Deus. Eu vou ler o 12 primeiramente. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Os que são familiarizados com este texto sabem que 2 Crônicas 7 começa descrevendo o ato soleníssimo, magistral, exuberante da inauguração do templo, da consagração do templo, chamado Templo de Salomão, feito a Deus.
com toda a população de Israel afluindo para Jerusalém e participar daquele evento memorável. Repito o que Deus disse. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Agora, meu irmão, quando eu disse saindo do 13 para o 14, eu quero me referir ao seguinte, saindo do verso 13. Mas por que temos que sair do verso 13? Porque o verso 13 diz assim, se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, não diz para o meu povo, diz entre o meu povo, eles enviar para uma população dentro da qual está meu povo. Deixe-me repetir. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. O versículo 13 descreve 3 das mais terríveis calamidades que uma nação, que um povo, que uma região da terra pode experimentar. Fechar os céus para não haver chuva. Gafanhotos ordenados para consumir a terra. Pestes que inundam a terra. O que este versículo está dizendo nos obriga a pensar em 3 grandes verdades. Primeira, Deus tem o controle dos céus. Eu não estou dizendo que Deus tem apenas o controle do céu onde ele mora, do céu onde está o seu trono, que na verdade é o céu dos céus. Em linguagem assim bem popular, seria a capital dos céus. Eu não estou dizendo que Deus tem o controle das mansões celestiais apenas. Está escrito na Bíblia Sagrada que Deus criou os céus e criou a terra. E Deus, sendo o criador dos céus, Deus é o mantenedor dos céus. Deus é o controlador dos céus. Deus é o gerenciador dos céus. Deus monitora os céus. Deus acompanha os céus. Deus é soberano sobre os céus. A segunda verdade que emana do versículo 13 é esta. Deus tem o controle da natureza, incluindo os animais. Todos os fenômenos da natureza estão sujeitos a Deus. Nunca deixe que o inimigo engane a sua mente, conturbe o seu entendimento, levando você a acreditar que uma parte da natureza, uma parte do universo, uma parte do mundo, não está debaixo do controle de Deus. Que Deus repartiu esse controle com alguém e agora existem 2 soberanos no universo. Não, só existe um soberano no universo, Deus, o Deus Trino, o Deus Santo, o Deus Eterno, o Deus Justo, o Deus Maravilhoso, o Deus Potente, o Deus que vê, o Deus que sabe, o Deus que pode, o Deus que rege, o Deus que mata, o Deus que fere, o Deus que cura, o Deus que ressuscita, o Deus dos céus e da terra. A terceira verdade que emana do versículo 13 é: ou se enviar a peste entre o meu povo. O que nós aprendemos desta porção deste versículo é que Deus tem o controle de todas as circunstâncias e de todos os fatos que envolvem a humanidade. Deus tem o controle de todas as circunstâncias, inclusive das circunstâncias negativas, como, por exemplo, pestes, etc, etc. Talvez você pergunte, se um vírus for produzido em um laboratório como resultado do conhecimento científico do homem, conhecimento este usado para o mal, Deus ainda mantém o controle? Deus mantém o controle de todas as circunstâncias. Nada, absolutamente nada, escapa ao controle de Deus. E para que você nunca imagine que Satanás tem o controle de uma parte das coisas e é um sócio de Deus no controle do universo, deixe eu lhe lembrar, até Satanás está debaixo do controle de Deus. Aleluia! Até Satanás. E ainda que Satanás use da sua força, ainda que Satanás use do seu relativo poder, eu digo relativo porque todo o poder pertence a Deus, para ferir, para ofender, para matar, etc, etc, você, meu irmão, a senhora, minha irmã, se lembra que para
Satanás ferir a Jó, ele precisou da autorização de Deus. E Deus lhe deu autorização para feri-lo, mas não lhe deu permissão para roubar-lhe a vida, para tirar-lhe a vida. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus que manda, glória a Deus que é soberano, glória a Deus que está no trono, e de lá não sairá e não perderá jamais o brilho, o fulgor, a excelência da sua autoridade. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, versículo 13. Nós já conhecemos a primeira parte do verso 13. Nós já passamos temporadas em que os céus ficaram fechados e não houve chuva. Nós, em algumas regiões de nosso país e no mundo como um todo, nós sabemos o que é uma horda de animais invadirem a terra e fazerem devastações enormes. Não estou citando apenas os fatos citados na Bíblia, como, por exemplo, a peste dos gafanhotos lá no tempo do Antigo Testamento. Estou falando em tempos mais recentes. Estou falando em tempos modernos. Nós sabemos o que é isto. Se não sabemos por haver vivenciado, sabemos por haver acompanhado as notícias. Hoje, tudo está patente diante das pessoas no momento em que elas acontecem. Ou se enviar a peste entre o meu povo, nós sabemos o que é isto. Quem viveu no século passado vivenciou pestes enviadas sobre o mundo. Mas agora, neste século, do ano 2020, passará a história como o ano em que houve uma peste. Até agora, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de vidas já foram ceifadas. Não sabemos qual será o total final. Sabemos que haverá um fim. Sabemos que este fim se aproxima. Mas já sabemos o que é isto. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Por quanto tempo mais nós vamos permanecer no versículo 13? Por quanto tempo mais nós vamos experimentar essa cruel devastação que está havendo? Por quanto tempo mais nós vamos esperar que esta contaminação louca, desorientada, absurda, vai prevalecer entre as pessoas? Até quando? Eu ousaria dizer, e o faço com uma consciência muito tranquila, a consciência de quem está falando uma verdade, eu ousaria dizer que o dia 5 de abril de 2020 é uma divisória entre o verso 13 e o verso 14. Eu ousaria dizer que hoje, e ainda não é meia-noite no Brasil, ainda nós estamos a 1 hora a menos aqui nos Estados Unidos, eu ousaria dizer que o dia 5 de abril é o marco divisório entre o 13 e o 14. É o divisor das águas. E você está perguntando já, e me diga, pastor, e de que trata o 14? Eu vou me despedir do verso 13 agora, lendo pela última vez neste programa. Vou me despedir. Alô, verso 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Adeus, versículo 13. Tu vais permanecer na Bíblia, mas nós vamos ver encerrada esta nossa triste experiência. Querido Senhor, passa para nós agora o verso 14. 1, 2, 3. A cortina vai se abrir. O sol vai brilhar outra vez. A visão panorâmica do verso 14 é a visão de um Deus que se volta para um povo que clama, que suplica, que sofre, que chora, que está em quarentenas, que estão já sendo dilatadas. Este povo agora entra nas fronteiras do verso 14, que diz assim: atenção, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, número 1, se humilhar, número 2, e orar, número 3, e buscar a minha face, número 4, e se converter dos seus maus caminhos. Continuando, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora que nós temos saído do verso 13
E nós estamos entrando no verso 14. Vamos debulhá-lo por um pouco. Vamos deixar que Deus nos explique, que o Espírito Santo nos aclare um pouco mais o significado destes dois elementos existentes no verso 14. O que Deus espera de nós e o que nós esperamos de Deus. O que Deus espera de nós? Primeiro, que nos humilhemos. Segundo, que oremos. Terceiro, que busquemos sua face. Quarto, que nos convertamos dos nossos maus caminhos. Eu me maravilho de que quando Deus quer fazer coisas grandes, Ele nos pede coisas pequenas. Eu me maravilho de que quando Deus quer operar no nosso o maiúsculo, Ele requer de nós o minúsculo. Humilhar não é impossível, não é nem difícil. Orar é fácil. Buscar a face do Senhor é só querer, é só determinar. Converter dos maus caminhos é uma decisão, é no momento. Que Deus extraordinário. Nós atravessamos as fronteiras do 14 e estamos dentro dele agora. E como aparecem diante de nós águas cristalinas, mananciais de águas puríssimas, vamos nelas mergulhar. Que se humilhem, que orem, que busquem minha face, diz o Senhor, e que se convertam dos seus maus caminhos. Todos estamos sabendo, todos estamos cientes e conscientes de que o dia 5 de abril de 2020 assinalou essas 3 primeiras fases do programa de Deus. Programa mínimo de Deus, programa fácil de Deus, programa execuível de Deus. Que se humilhem. Eu penso que nós temos nos humilhado. Eu tenho ouvido em algumas lives e alguns cultos nos quais é permitido a participação pública, eu tenho ouvido pastores e igrejas, cada um no seu próprio lar, claro, em estado de humilhação. Eu assisti hoje um culto, e posso mencionar com muita alegria, um culto realizado pelo pastor da Assembleia de Deus da cidade de Newark, no estado de New Jersey, aqui na América. Que oração linda que foi feita. Que estado de humilhação. Eu sinceramente me lembrei das orações feitas pelos profetas, aquela de Abacuque, por exemplo. Que oração linda. E é impossível que Deus não nos ouça. É isto que Deus está pedindo, que nos humilhemos. Segundo, que oremos. Terceiro, que busquemos sua face. Dentro desses 3 itens está escondido, está oculto o jejum. O jejum acompanha. O jejum não toma aqui um lugar independente, porque o jejum sozinho não é apenas abstinência de alimentos. Mas o jejum e a humilhação. O jejum e a oração. O jejum e a adoração. Aí a obra é completa, a obra é perfeita. Se você olha e não jejua, Deus pode aliviar. Agora, se você jejua e não ora, é como se você não tivesse feito nada. Então, o jejum feito hoje, ele está dentro da humilhação, está dentro da oração, ele está dentro da adoração, ou seja, buscar a face do Senhor. Mas Deus está pedindo em quarto e último lugar, no seu programa mínimo, nos seus requerimentos mínimos, para que a terra seja sarada, a pandemia seja terminada, ele está dizendo, e que se convertam dos seus maus caminhos. Eu não sei se os meus irmãos que estão me acompanhando sabem que estão circulando na internet, e isto não é fake news. Estão circulando na internet muitos testemunhos de pastores que estão recebendo informações de muita gente voltando para Jesus, de muita gente se reconciliando. Eu tenho notícias disto vindas da Califórnia, eu tenho notícias vindas daqui da Flórida, eu tenho notícias vindas do estado de New Jersey, eu tenho notícias chegadas de Massachusetts e eu tenho notícias do Brasil, deve haver de muitos outros lugares. O povo humilhou-se, o povo orou, o povo buscou a face do Senhor e agora o povo está se convertendo dos seus maus caminhos. De repente nós descobrimos que ainda que nós aceitamos a Cristo o caminho, existem algumas veredas que nós estamos seguindo paralelamente ao caminho. E estas veredas estão sendo agora expulsas da nossa vida.
estão sendo retiradas de nosso ideário. No GPS de Deus não é permitido que tenhamos rotas alternativas. Algumas vezes eu tenho estado dirigindo e principalmente no Brasil já aconteceu isto, e aqui também nos Estados Unidos já aconteceu, e há uma interrupção no caminho, um acidente, alguma coisa, e o GPS apresenta uma rota alternativa. E por aquela rota alternativa, mesmo que demore um pouco mais, nós chegamos ao ponto desejado. Amados, para o céu, para a presença de Deus, para fluir e fruir a glória de Deus, nós não podemos aceitar. Nós não podemos depender de rotas alternativas. É só este caminho. Humilhar e orar e buscar a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Aleluia. Estou falando de coisas positivas. Estou falando de remédio para a crise. Estou falando de resposta de Deus para as nossas orações. Estou falando de solução para os nossos problemas. Estou falando de um Deus que está fechando a porta do problema e abrindo a porta da solução. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A próxima pergunta é: o que Deus promete para o seu povo quando o seu povo cumpre os requisitos dele? Há 4 coisas que Deus pede e há 4 coisas que Deus promete. Há 4 coisas que Deus espera de nós e há 4 coisas que Deus garante que podemos esperar dele. Que bom! Já passamos do 13 e entramos no 14. Olhe só o que Deus promete. E quando eu digo que Deus promete, eu estou falando de Deus que não falha, de Deus que não mente, de Deus que não erra, de Deus que é justo, de Deus que é perfeito, de Deus que é verdadeiro. Os homens falham, mas está escrito lá na carta aos Romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus diz: se vocês cumprirem os 4 que eu propus, humilhar, orar, buscar minha face e se converter, olha só o que eu prometo para vocês. Glória a Deus. O Deus dos céus fala conosco aqui na terra e nos dá 4 chaves, nos dá 4 promessas, nos dá 4 garantias e nos diz o seguinte: eu ouvirei dos céus. Para nós humanos, o lugar mais distante é o céu. Para o nosso Deus, o lugar mais próximo é a terra. Para você, quem sabe para mim, do ponto de vista natural, a pessoa que está mais distante de nós é Deus. Para Deus, a pessoa que está mais distante dele, a pessoa que está mais próxima dele, é você, sou eu. Então ele está dizendo, é tão fácil para Deus dizer: eu verei dos céus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E esta família Oni nos dá todos os direitos e todas as garantias de confiarmos em Deus. Eu ouvirei dos céus. Número 2. Eu perdoarei os seus pecados. Bom, se ele pediu que nós nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, significa que havia pecado nesses caminhos, havia transgressões nesses caminhos. Quem sabe o pecado da negligência, quem sabe o pecado da desmotivação para buscar a face dele, quem sabe o pecado da inconsistência, quem sabe o pecado de um desânimo cruel, quem sabe o pecado de um abandono sutil. Pecados. Ele diz: eu perdoarei os seus pecados. Que lindo! Essa é a diferença entre o 13 e o 14. No 14, não há chuva. No 14, aparece gafanhotos. No 14, a peste impera. Perdão, no 13, não chove. No 13, chegam gafanhotos. No 13, aparece a peste. No 14, é só Deus e nós. É só Deus e nós. Nós orando e Deus respondendo. Nós buscando e Deus aparecendo. Nós confessando e Deus perdoando. Aleluia. Nós tínhamos que passar do 13 para o 14. Vou repetir o que Deus promete para o seu povo quando ele cumpre os seus requisitos. Número 1. Eu ouvirei dos céus. Número 2. Eu perdoarei os seus pecados. Só Deus pode perdoar pecados.
É Mateus capítulo 9, quando Jesus oferecia o perdão dos seus pecados para aquele paralítico, os escribas e os fariseus censuraram a Jesus. Quem é este que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus disse poder na terra para perdoar pecados. Ou seja, só podemos ser perdoados quanto aos nossos pecados na terra. Não há perdão de pecados no céu, porque no céu não entra pecado. Não há perdão de pecados do inferno, porque de lá ninguém sai. Os pecados são perdoados na terra. E Ele está perdoando agora os nossos, porque nós saímos do 13 e entramos no 14. Número 3. E sararei a sua terra. Você pode pôr aqui uma palavra adicional. Nós estamos aumentando a Bíblia. Estamos aumentando a nossa compreensão da Bíblia. E sararei a sua terra quer dizer, sararei o seu planeta. Sararei a sua terra quer dizer, sararei o seu país. Sararei a sua terra quer dizer, sararei o seu estado, ou a sua província, conforme seja o país. Sararei a sua terra quer dizer, sararei o seu bairro. Sararei a sua terra quer dizer, sararei a sua rua. Sararei a sua terra quer dizer, sararei a sua casa. Sararei a sua terra quer dizer, sararei a sua família. Sararei a sua terra quer dizer, eu afastarei o vírus. Eu destruirei aquilo que queria destruir, o meu povo. Eu ouvirei dos céus, o Deus que ouve. Eu perdoarei os seus pecados, o Deus que perdoa. Eu sararei a sua terra, o Deus que sara. E você me pergunta, pastor Jaziel, agora que eu também saí do 13 e entrei no 14, e depois? E depois que Deus nos ouviu dos céus, e depois que Deus perdoa nossos pecados, e depois que Deus sará a sua terra, Ele volta a estar alheio aos nossos problemas? Não, Ele nunca esteve alheio. Ele estava somente esperando a nossa posição, o nosso clamor. Mas então digo o que vai acontecer depois. E Deus entra com a quarta promessa para Abraão. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, este lugar era o templo que Salomão havia construído. Hoje e agora, este lugar são os templos onde nós cultuamos a Deus, mas eles estão fechados hoje. Então é a nossa casa onde nós estamos nos reunindo. Então é o nosso próprio coração. Meus irmãos, meus queridos irmãos, povo de Deus, permitam-me que eu termine como iniciei. 1 Pedro 5 e 9. Resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que Deus falou para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, serve também para nós. Despeçamo-nos do verso 13. Verso 13, adeus. Verso 13, eu já entendi as lições. Verso 13, eu saio desta masmorra. Verso 13, eu saio deste cadafalso. Verso 13, eu saio desta cova. Verso 13, eu saio desta quarentena. Verso 13, eu saio desta crise. Verso 13, eu saio deste isolamento. Verso 13, eu saio desta pandemia. E eu vou para o 14, onde só existe perdão, onde só existe vitória, onde só existe atenção de Deus para nós. Agora, pois, glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, pois, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Nosso Pai, não sei quantas pessoas estão me acompanhando ao vivo aqui agora. Tu sabes. E não sei quantas pessoas ao longo do tempo ouvirão esta mensagem. Tu sabes. Mas eu te suplico que cada uma, Senhor, comigo, que todos nós possamos dar este salto do 13 para o 14. Nós te louvamos por aqueles que tendo ouvido já esta mensagem, que chega ao fim, já tenham feito a sua decisão. Eu quero apresentar-te, Senhor amado, as pessoas que já saíram do 13, já estão no 14, e começam a experimentar o avivamento, porque vem avivamento.
e começa a experimentar o perdão, porque o perdão já chegou. E começa a sentir o refrigério, porque tu já liberaste o refrigério. Senhor, apressa o fim desta quarentena. Senhor, apressa o fim deste isolamento, apressa o fim desta pandemia e apressa ainda mais, Senhor, o grande avivamento, certamente programado por Ti, para depois destas coisas, como era o Teu propósito, Senhor. A Ti seja dada a honra, seja dada a glória e seja dado o louvor. Nós te prometemos que nos lembraremos sempre deste 5 de abril, o dia que o teu povo, Senhor, milhões de pessoas, literalmente, teu povo esteve clamando a Ti. E neste clamor, que era uma jornada, neste clamor, que era uma marcha, saímos de 2 Crônicas 7 e 13 para 2 Crônicas 7 e 14. E para que não pareça que nós estamos tratando de um assunto referente ao texto bíblico tão antigo, tão antigo, tão antigo, sobretudo do Antigo Testamento, eu termino, amado Pai, dizendo-te que nós tomamos posse também de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, como em 2 Crônicas, hoje, como durante esta pandemia, e para sempre, quando chegarmos ao céu. Amém e amém. Deus seja louvado.